Nós vamos ter uma breve meditação aqui na palavra para tomar a ceia, né? Aquela mensagem que é pregada dia 31 vai ficar para um outro dia. Hoje nós vamos falar sobre reflexões sobre a ceia do Senhor. Isso. Joshua tocando bem baixinho vai ser benção. Irmãos, a ceia do Senhor é um momento muito sério na vida da igreja. Tudo é sério na vida da igreja. Mas o momento da ceia do Senhor realmente é um memorial que é para a gente lembrar da nossa aliança, do nosso compromisso com o Senhor, do seu grande amor por nós. E tem um texto que está lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 3. E eu queria destacar aqui 4 coisas para nossa edificação. Primeiro, vigilância. Fala comigo assim, vigilância. Irmãos, o cristão, nós precisamos estar muito atentos e sermos vigilantes. Porque o inimigo, ele quer roubar a nossa alegria. Ele quer fazer com que a gente não viva o propósito pleno de Deus para a nossa vida. E Deus, irmãos, sempre tem o melhor para a nossa vida. Amém, igreja? Lucas capítulo 22, do versículo 3 ao 6, diz assim, mesmo sentados. Geralmente, quando eu vou pregar, às vezes eu gosto de pegar um texto que Deus me dá e pego livros, comentários e vou estudando, né? Hoje eu quis me debruçar sobre o texto, coisas devocionais simples para a nossa vida. Eu queria que você pudesse realmente mergulhar no texto e que deixar o Espírito Santo falar o teu coração. Olha o que está escrito aqui a partir do versículo 3, do 3 ao 6. Se nós precisamos de vigilância, diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles, o inimigo de Jesus, o povo inimigo do povo de Deus, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Irmãos, nós como crentes em Jesus, nós temos aqui a Bíblia, ela não esconde nada, ela mostra, né? E a gente vê aqui, irmãos, um dos 12, um homem que dormia e acordava do lado de Jesus, era um homem que era o tesoureiro, carregava a bolsa de dinheiro, um homem que viu Jesus curar pessoas, multiplicar pães, um homem que também através do nome de Jesus expulsou demônios, orou por pessoas, elas foram curadas, uma pessoa altamente abençoada por Jesus. Obrigado, irmã Nenê. Uma pessoa altamente abençoada por Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que foi um dos 12. Então, eu quero dizer para os irmãos que o inimigo, quando ele não pode atacar de fora, muitas vezes ele ataca de dentro para fora. E às vezes esse ataque de dentro para fora é pior do que vem de fora. O Salmo 55, o rei Davi vai dizer: se fosse um inimigo, eu me prepararia, mas é você um igual a mim, ia comigo à casa do Senhor. Então, quando o problema vem de dentro para fora, é pior, dói mais. E eu queria que você pudesse ficar muito atento, orar. Meu irmão, você tem orado para sua família? Você tem orado pela igreja? Ore, aumenta mais. Porque é interessante, irmãos, que Satanás, ele é um só. Ele tem os seus anjos caídos, que são demônios. Certo? Amém? É interessante, irmãos, que aqui ele não mandou secretário. Como dizia um amigo meu. Tinha um amigo meu que falava o seguinte: quando o inimigo não pode vir, ele manda o secretário dele. Mas aqui, a missão era tão importante que ele não mandou secretário. É a única pessoa que a Bíblia diz que o inimigo próprio entrou. Mas entrou porque deu lugar. Certo? Olha o que está escrito em Efésios 4, 27. Paulo está escrevendo para a igreja: nem deis lugar ao... Ele está falando para crente, irmão. Eu não estou dizendo que crente vai ficar possesso, não.
mas ele pode ser sugestionado. O inimigo pode ficar tão próximo, que tem hora, irmãos, que às vezes a pessoa faz um rebuliço dentro da sua casa, dentro da sua família. Então nós não podemos dar lugar para o inimigo na nossa casa. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, a tua casa tem que ser um lugar de paz. A tua lugar tem que ser um lugar tranquilo. A tua casa tem que ser um lugar de alegria, da presença do Senhor. Vamos parar de evitar de brigar. Vamos evitar de estar brigando por qualquer coisa. Ficar bravo por qualquer coisa. Vamos ter mais tranquilidade em 2026, 27, 28, 29, 30 e por aí à frente. Em nome de Jesus, amém, igreja? Então está dizendo aqui, não dê lugar para ele, irmão, porque se der lugar, ele vem. O irmão Alexandre esse dia contou uma ilustração lá, que disse que uma pessoa perturbava o homem para comprar a casa dele. Só que o homem não vendia a casa de jeito nenhum. Ele falou assim, então o senhor me vende um lugar só para eu pendurar um prego na parede. Aí ele falou assim, tá bom, tipo R$1.000 para botar um prego lá na sua parede. Quem que aceitaria aí? R$1.000, não levanta a mão não, que é o fim da história, não é legal não. R$1.000 para pregar um prego lá na parede da sua sala. Aí ele foi. Só que no outro dia ele veio com a carniça e pendurou lá. E disse, não, aquele prego é meu. Pendurou a carniça lá. E dali a pouco, meu irmão, teve que sair da casa. Então nós crentes, nós não podemos dar lugar para o inimigo na nossa vida, irmãos. Quem está ligado aí, diga amém. Então 2026, ano de vigilância. Fala comigo esse ano de vigilância. Tiago 1, de 12 a 15. Irmãos, se tem uma coisa que nós não conseguimos ver o mundo espiritual, tem anjos eleitos do Senhor que nos guardam, e tem anjos do inimigo que querem perturbar a nossa vida. Não é assim? Mas olha só o que aqui diz Tiago. Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... Para aí, por favor. Irmãos, cada um tem um ponto fraco. Tem gente que vai ser dinheiro, tem gente que vai ser a sexualidade, tem gente que vai ser outra coisa. E você tem que vigiar em tudo, e eu também, mas existe uma área que você tem que vigiar mais. Quem está ligado aí, diga amém. Então, veja bem, o inimigo, ele não vai perder viagem. Ele vai saber qual é aquilo que vai te desestabilizar, o que é que vai roubar a sua paz. E você tem que estar preparado para essa cunha do inferno que vai vir querer atrapalhar a sua vida, e você vai ficar vigilante. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Continuando mais um, por favor. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá lugar ao pecado. Ser tentado é uma coisa, pecar é outra. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui morte quer dizer nossa comunhão com Deus. Irmão, se tem uma coisa que o crente não quer, é deixar de sentir a presença de Deus. Se tem uma coisa que o crente não quer, é perder a alegria da sua salvação. Então você tem que entender que o inimigo, ele vai fazer de tudo. Meu irmão, o inimigo não está nem aí para você. O que ele quer é afastar a gente da presença de Deus. Ele não pode tocar em Deus, ele vai tocar naquilo que ele ama, que é o seu povo. Então 2026, um ano de vigilância, em nome de Jesus, que Deus venha nos ajudar. Pai, eu quero nesse primeiro ponto aqui pedir em nome de Jesus, me ajuda meus irmãos a sermos vigilantes, livra-nos de todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Segundo, a palavra é preparativos. Fala comigo assim, preparativos. Refletindo aqui nesse texto aqui da ceia, olha o que está escrito aqui no versículo 7 em diante, até o 13. Chegou o dia da festa dos pães asmos, o pão sem fermento, que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou quem? Pedro e
dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui até a casa que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Irmãos, é interessante, preparativos. Irmão, qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Mas você está se preparando para ele? Irmãos, nós tínhamos o sonho de ter um batismo dia 31 aqui com o batistério. Quem está lembrando, diga amém. E o que aconteceu? O batistério funcionou. Preparativos. Eu quero dizer para o irmão que você que tem um sonho, você, né, tem gente que faz até a lista, né, irmã André? A lista, faz a lista. Qual é o teu preparativo? Você está se preparando para viver o teu propósito? Você está se preparando para viver o teu chamado? Você está se preparando? Porque às vezes você fala assim: eu tenho um sonho disso e daquilo. Já se matriculou na faculdade? Já fez aquele curso? Como é que é? Já? É igual aquela criancinha que diz que a família muito tempo não chovia no local e vamos orar por chuva. E aí na hora que ia sair, a criancinha fala assim: mãe, não vai levar o guarda-chuva? A gente não orou para chover? Irmãos, nós temos que ter preparativo. Jesus já tinha preparado o lugar. E é interessante, irmãos, que a ceia é algo que aqui é um memorial. Mas Jesus pegou quem? Jesus pegou Pedro. Jesus pegou João. Jesus pegou o apóstolo do dia de Pentecostes. Jesus pegou o discípulo que deitava no peito do mestre. Vai lá e prepara a ceia. E ele já tinha preparado tudo, porque naquela época era comum mulher carregar vaso de barro de água. Não era trabalho de homem. Então não ia ser difícil achar um homem carregando um vaso de barro de água. O mestre já tinha preparado tudo. Irmãos, a palavra é preparativo, irmão. A igreja tem que se preparar para o crescimento. Você quer ver a igreja crescer? Você quer ver a alma se rendendo a Cristo? Você quer ver o ministério infantil, adolescentes, jovens, casais, tudo voando nas asas do Espírito? Quem crê, diga amém. Mas nós temos que fazer preparativos. Lá no seu trabalho você tem que fazer preparativos. Como é que está a sua vida profissional? Você está fazendo preparativos para a sua vida profissional? Você está fazendo preparativos para os teus sonhos? Onde estão os preparativos? Os preparativos, acorda, meu irmão. Os preparativos para o sonho. Quem está entendendo, diga amém. Josué 3:5. Olha o que diz esse texto tão bonito da palavra do Senhor. Josué 3:5. Josué, Moisés já estava morto, Josué se preparando para conquistar Jericó. Ele diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque quando? Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então nós temos que nos preparar para o dia de amanhã. Nós temos que nos preparar para 2026. Nós temos que se preparar para as grandezas de Deus. Nós temos que se preparar para a glória de Deus. Nós temos que se preparar para os sonhos de Deus. Dê um aplauso ao Senhor, aplaude, pode aplaudir. Em nome de Jesus, preparativos. Irmãos, olha que coisa mais linda. O irmão Claudinei e a irmã André naquele ponto de ônibus querendo vir para o culto. E eles tristes que não puderam vir no culto. E Deus lá de cima olhando. Eu já estou preparando uma bênção. Você já parou para pensar que coisa extraordinária? Eu não quero ser falso profeta não, irmãos. Eu sou pregador da Bíblia, da boas novas. Eu quero dizer a você: Deus dá ordem aos anjos, dá ordem ao justo, da família, de fora da família, dá ordem até ímpio, para abençoar a vida do seu povo. Em nome de Jesus. Amém? Então, santificai-vos. Olha o que está escrito em Hebreus 11:7. Um texto bem conhecido. Pela fé,
Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, ele preparou uma arca para a salvação, e de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus pediu o que para ele? Irmãos, o que Deus está pedindo para você? Houve um momento na minha vida que Deus me deu um chamado, eu tinha parado, não tinha terminado nem o segundo ano do segundo grau. Eu tinha parado de estudar, porque eu peguei uma sociedade no comércio, lá do meu tio, do meu irmão. Mas Deus me deu um chamado, e eu tinha que terminar meu segundo grau. Eu não contei para ninguém. Eu fui lá e fiz minha matrícula. Lá fora, hoje perto do antigo fórum, era 6, agora 6, agora já mudou outro nome, apostila, e eu comecei a estudar, e falei assim, eu tenho que viver, eu tenho que fazer meu preparativo, porque Deus está me chamando para o ministério, eu tenho que me preparar para o projeto de Deus na minha vida. E hoje eu estou aqui, pela graça do Senhor. Hoje eu estou vivendo um sonho. Antigamente eu passava assim, quando eu via a placa assim, seminário, eu chorava. Você sabe o que é passar assim, ver uma placa escrito seminário? Eu chorava. Hoje eu estou 20 anos no ministério. Eita glória! Amém! Preparativos. Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. A mesa de Jesus. Irmãos, teve reportagem na praia aí que uma mesa em Cabo Frio, alguns lugares era 400 conto. Às vezes eu e minha esposa, a gente vai lá fora de época, o camarada fala assim, bebe uma água de coco aí, bebe uma água de coco aí que já tá bom. Era 300, 400 reais. Depende da mesa que você vai sentar. Agora, a mesa de Jesus. A gente está aqui diante da mesa do Senhor. Capítulo 22, do 14 ao 18, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos, e disse, olha só o que Jesus fala, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse, recebei, reparti entre vós, porque vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Você já parou para pensar quando a igreja vai tomar a ceia? Jesus olha, está esperando tomar aquela ceia com a gente no céu. Você já parou para pensar nisso? Salmo 23, 5. Olha só o que diz. Irmão, você está à mesa com alguém, é um privilégio muito grande. Você sabia, você tem mesa que é roda de escarnecedor. Tem mesa que é problema para a nossa vida. Tem mesa que a gente tem que se afastar dela. Quem está entendendo, diga amém. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. E aqui eu quero dizer, no mundo espiritual, irmãos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o Salmo 23 continua. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui quer dizer o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem com a gente, irmãos. Você está ligado aí em nome de Jesus? Olha o que está em Mateus 8, de 10 a 12. Essa palavra aqui fala sobre um homem de fé. E o Senhor vai dizer assim, olha, ouvindo isso, irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus se admirou, era porque tinha fé. É o que chama a atenção do céu, é a fé. Ouvindo isso,
admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa do centurião. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com turma da pesada, turma da fé. Essa mesa que a gente tem que ficar, irmãos. A turma da fé. Do Oriente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó no reino dos céus. O outro versículo é triste, eu tenho que ler porque eu não posso ser um falso pregador. Ao passo que os filhos do reino, Jesus falando por as pessoas de Israel, serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Deixa o versículo anterior, por favor. Irmãos, sentar à mesa, em nome de Jesus, meu irmão, escolha as tuas amizades, meu irmão. Escolhe com quem você vai andar esse ano. Gente que vem abençoar a tua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês é que são adolescentes, em nome de Jesus, rogamos a vocês, cuidado com as más companhias, em nome de Jesus. Não é, irmã Dani? Todos nós, cuidado com as companhias. Vocês estão indo para a faculdade agora, lembra, vocês têm um compromisso com o Senhor, vocês têm um compromisso com a casa de Deus. Você está indo para lá para ser luz, sal da terra e luz do mundo. Você é um missionário enviado àquela faculdade. Você é um missionário enviado àquela escola. Você é um trabalhador enviado àquele local. A igreja está te enviando em nome de Jesus. Em 2026 você é uma pessoa que está sendo enviada pela igreja, onde você for, em nome de Jesus. E por último, Jesus seguiu em frente. Fala comigo assim: Jesus seguiu em frente. Irmãos, a ceia 22, do 19 ao 23. Tem hora que a gente, quando vai pregar na ceia, dá vontade de fazer os recortes e só ler as partes bonitas. Mas é interessante, irmãos, que até na hora da ceia, Jesus vai falar de uma coisa desagradável. É igual às vezes a vida da gente, irmãos. Mas a vida é feita de superação. Muitas pessoas param, desanimam. Você pode ter sentado na calçada da vida, mas hoje você vai levantar, vai bater a poeira e vai continuar a caminhada, em nome de Jesus. Porque olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Lucas 22, do 19 ao 23. E tomando o pão, e tendo dado graças, partiu-os e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto, que? Em memória. A ceia do Senhor é para lembrar de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu podia parar por aqui e todo mundo ficar sorrindo e ir embora para casa feliz, mas o texto continua. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar-se entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Irmãos, o meu Jesus, o nosso Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, é muito macho. Porque eu vou dizer para os irmãos, imagina você, 3 anos, está lá fazendo milagre, discipulando, e uma pessoa está te traindo, e a pessoa está arrumando tudo para te prender. Irmãos, se eu fosse Jesus, eu falaria assim: pai, para aí que eu vou voltar, manda a carruagem de fogo que eu vou subir, eu não vou para a cruz é nada, eu morrer na cruz para esse povo, vou não, manda vir a carruagem de fogo aí que eu estou indo embora. Mas irmão, Jesus, mesmo com um traidor, para Jesus ser o nosso Salvador, ele acelerou. Jesus foi para a cruz, irmãos. Jesus foi para a cruz, Jesus seguiu em frente.
Meu irmão, eu não sei se você teve alguma traição na vida, eu não sei se você teve decepção na vida, eu não sei o que aconteceu de obstáculo, mas eu quero dizer que hoje, na ceia do Senhor, a gente está aprendendo que, como Jesus, nós temos que seguir em frente. Fala comigo, seguir em frente. Fala assim, em nome de Jesus, vamos seguir em frente. Irmãos, nós, às vezes, você só tem duas opções: ou para ou continua, ou para ou continua. E eu quero dizer para você que aqui é um momento tão especial, tão lindo. Você já viu aquela coisa que às vezes na família da gente está tudo maravilhoso, tudo bom, aí vem uma coisinha para roubar nossa paz. Irmão, não é para desistir de tudo, não é para parar, é apesar daquilo, você vai continuar, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor de Jesus. Tem um Judas no meio, mas tem 11 que são bênção. Pedro vai dar uma escorregada, mas vai voltar. Eu quero que a gente entenda isso, irmãos. Tenta ver o lado cheio do copo, tenta olhar a vitória. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que ele colocou nele. Olha o que está em Hebreus capítulo 12, nem pedi esse texto, mas coloca aí por gentileza, Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, irmãos, esse texto aqui é muito forte. Hebreus 12, Hebreus 12, 2. Irmãos, presta atenção nesse versículo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Você sabe o que é a alegria que estava proposta para Jesus? Você, a igreja. Jesus tinha: não vai para a cruz, ou vou para a cruz para ser o Salvador? Ele tinha uma alegria que lhe estava proposta. E geralmente o ser humano ele é muito bom para olhar os defeitos, as coisas ruins. Mas nós temos que aprender a olhar o lado bom da vida. Quem está ligado, diga amém. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, cada tapa na cara, cada cuspida, cada prego, cada chicotada, ele pensava na gente, ele pensava na igreja. Suportou a cruz, não fazendo caso do sofrimento, da ignominia, e está sentado à destra de Deus. Você sabe onde Jesus está agora? Jesus está sentado à destra do trono de Deus. Jesus agora está exaltado, irmão, nunca mais humilhado. Jesus agora está com roupa de glória, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. Agora é glória, dá um aplauso ao Senhor. Ele agora está exaltado. Ele suportou o momento difícil da vida dele. E começou com traição, começou ali no Getsemane, foi preso e todo sofrimento, mas ele viveu o propósito, o plano que ele próprio, Pai, Filho e Espírito Santo, autor e consumador da nossa fé. Então, meu irmão, quando você estiver vivendo algum momento difícil, tenta pensar no lado da alegria. Onde é que está a alegria nesse negócio? Onde é que está a alegria nesse negócio? E Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Lucas 9,62, estamos já terminando aqui a reflexão. Lucas 9,62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você já ouviu falar que quem pega um arado, ele não pode olhar para trás, senão ele vai fazer uma leitoa. Ele vai fazer tudo errado. Quem pôs a mão no arado faz o quê? Olha para frente. Amém? E o último texto, Hebreus 10, 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Está falando da volta do Senhor. Todavia o meu justo viverá pela... E se retroceder nele,
não se alegra, não se compra. Quando a gente retrocede, Deus não fica feliz, irmão. Deus quer que você, como dizia minha mãe, fé em Deus e pé na tábua. Fé em Deus e pé na tábua. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos ler juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Fala comigo assim: vigilância, preparativos, a mesa de Jesus. Jesus seguiu em frente. Glória a Deus. Eu queria convidar aqui